Bom dia, vou explicar para vocês a aula de português do dia 10 de março. Vai abrir na página 184, 185, vai colocar a data no alto da página 184, tá? Esse vídeo aqui é esse mesmo que você está assistindo, tá? E quem está sem o livro, responde tudo no caderno, não esquece da data, e escrever também português antes de começar, para ficar tudo organizadinho, tá? Vou abrir um pouco mais aqui, para ficar umas letras maior para eu poder ler. Acentuação das palavras paroxítonas e proparoxítonas. Então, para entender o que é paroxítona e proparoxítona, assiste o vídeo que eu coloquei antes desse, tá? Na ordem, no grupo, tá? Primeiro o vídeo que eu explico a classificação das palavras e depois tem esse, tá? Então, assiste aquele primeiro que é melhor, tá? Então, leia as palavras desse quadro, em seguida responda as questões. Então, presta atenção no jeito que eu vou ler, ó. Amigo, nível, mesa, bônus, revólver, fórceps, felicidade, éden, adorável, quente, pólen, tórax, bíceps, júri, fênix, vírus e ímpar, tá? Agora eu vou ler do jeito que eu ensinei lá no outro vídeo, tá? Você chama a palavra e aí você descobre qual é a tônica. Amigo. Então, o mi é a sílaba tônica, tá? Nível. O ni é a sílaba tônica. Mesa. O me é a sílaba tônica. Bônus. O bo. Revólver. O vol. Fórceps, o for, felicidade é o da, éden é o é, adorável é o ra, quente é o quem, pólen é o pó, tórax é o tó, bíceps é o bi, júri é o ju, fênix é o fê, vírus é o vi, ímpar é o in, tá? Então, eu mostrei para vocês todas as sílabas tônicas, tá? Então, em relação à sílaba tônica dessas palavras, o que elas têm em comum? Tá? Então, vocês vão ver que as palavras são todas com a sílaba tônica na penúltima sílaba, tá? Então, sempre começando do fim para o começo, é a última, penúltima, antepenúltima, né? Então, na última não está a sílaba tônica, na penúltima está, tá? Aqui no nível também, ó, não está na última, está na penúltima. Não está na última, está na penúltima. Então, todas essas palavras têm a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Isso quer dizer que são todas paroxítonas, tá? Então, em relação à sílaba tônica, o que essas palavras têm em comum? São todas paroxítonas. Ao observar a classificação das palavras quanto à sílaba tônica e a terminação das que apresentam acento gráfico, o que é possível deduzir? Então, aqui está pedindo para você prestar atenção em todas que têm acento, tá? Todas essas que têm acento também, né, que são paroxítonas. Presta atenção nas últimas letras, ó, L, aqui o S, aqui é R, aqui é PS, aqui é N, tá? Então, vê as últimas letrinhas, tá? De todas. O que você pode deduzir? Que você pode deduzir que todas as palavras que terminam em L, em S, em R, em PS,
todos os finalzinhos que está aqui, tá, tem acento. Então, toda vez que é paroxítona e termina, ó, aqui tem a lista, tá? L, R, N, X, P, S, ANS, ão, ãos, uns, ons, us e is. Todas elas que terminam desse jeito, tá? São acentuadas, tá? Então, o que podemos deduzir? Que as palavras paroxítonas terminadas em, aí você põe essa lista aqui, tá? São acentuadas, tá? Ou levam acento. 2. Observe a tira a seguir. Então, aqui, o passarinho está com a boca aberta, alguém está com um palito aqui. Parece a caverna do Alibaba. Aí foi ouvir o coração dele e ele falou cócega, estava sentindo cócegas, né? Aí estava medindo a pressão, sabe aquele aparelhinho que vai enchendo de ar e vai apertando o braço para medir a pressão? Enche mais, 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 mais. Aí ele estava batendo com um martelinho na perninha do passarinho e o médico falou, chuta que é gol. Vocês estão percebendo que o médico e o passarinho estão se divertindo, né? Aí ele olha com esse aparelho a orelha dentro do ouvido do passarinho e pergunta quanto que é o quilo da cera, né? Para brincar com o passarinho que estava cheio de cera. Aí o passarinho pergunta, a gente não ia ver médico? Já foi. Então aqui o passarinho nem percebeu que ele foi no médico, né? O que a pergunta feita pelo pássaro no último quadrinho revela? Revela o que eu acabei de falar, né? Que o passarinho nem percebeu, que foi muito legal a consulta no médico, né? Encontre duas palavras proparoxítonas na tribuna. Então, vocês vão procurar dentro dos quadrinhos aqui duas palavras proparoxítonas e responder. Então, anota elas aqui, tá? Em relação à acentuação, o que essas palavras têm em comum? Tá? Então, essas duas palavras, proparoxítonas, que você tem que achar aqui, elas têm o que em comum em relação à acentuação, tá? Aí você põe as palavras e responde o que elas têm em comum, quer dizer, o que elas têm igual, tá? Esse quadrinho verde aqui explica essa regrinha. As palavras paroxítonas terminadas em L, R, N, X, P, S, tá? Toda essa lista aqui. Toda vez que tem uma palavra que é paroxítona e ela termina com essas letras e de tom oral seguido ou não de S, essas palavras têm acento. Aonde? Na sílaba tônica. E a outra regrinha é todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, tá? Então, como eu disse, assiste o outro vídeo, tá? Que explica como você descobre se é proparoxítona ou paroxítona, para você saber classificar a palavra para poder pôr o acento, tá? Que não adianta a palavra terminar em L e ser proparoxítona, porque aí já não é a mesma regra, tá? Então, todas as proparoxítonas têm acento e as paroxítonas que terminam nessas terminações aqui são acentuadas na sílaba tônica, tá? Aí depois tem outra página para vocês fazerem com esse joguinho, tá? Na trilha do formigueiro. Ajude a formiga a levar o grão de trigo até o formigueiro. Para isso, acentue corretamente as palavras. Então, todas essas palavras têm acento, tá? Então, não é para você pôr o acento em qualquer lugar, tá? Você tem que ver se a palavra é paroxítona e
E a terminação dela encaixa aqui, ó. Tem acento na sílaba tônica da paroxítona, tá? Se for proparoxítona a palavra, é só pôr o acento na sílaba tônica, tá? Então, tênis. Vou chamar o tênis. Tênis. Descobri que a sílaba tônica é o T com E, tá? E, ó, ele termina em is. Ó a terminação is aqui. Então, ela é paroxítona, ela termina em is. Então, ela leva acento na sílaba tônica, que é o T, tá? Agora, quando eu vou pôr acento na letra E, tá? Quando tem que pôr o acento e o E tem som de E, é aquele acento que parece um chapéuzinho, tá? Por exemplo, no tênis, T, tem som de E, então é um chapéuzinho. Agora, se ah, ah, o som do E for E e tem que fazer por um acento, é aquele acento assim, tá? Que é só um risquinho. Deixa eu ver se tem algum E aqui. Aqui, ó. Espécie, pé, ó, T, pé, pé, T. Um é um E diferente do outro, tá? O som. Então, essa tem acento de um risquinho e esse tem o acento do chapéuzinho, tá? Então, tem que saber em qual sílaba tem que pôr o acento. Como que faz? Achando a sílaba tônica. Se você não sabe achar a sílaba tônica, assiste o outro vídeo, tá? Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, manda mensagem.